Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante, lá no coração da indústria de embalagens. Pode não parecer, mas o Brasil, olha, é um gigante na produção de papelão. É verdade. Para se ter uma ideia, em 2024, a expedição daquelas embalagens de papelão ondulado, sabe, bateu recorde, dados da Empapel. Sim, os números são expressivos. Mas o nosso foco hoje é mais específico. É uma indústria lá de Arujá, em São Paulo, que estava com um problema, olha, bem comum, mas muito frustrante. O que seria? Erros frequentes, sabe? Reclamação de cliente chegando e aquela sensação ruim de não saber exatamente onde está o gargalo, como resolver. Entendo perfeitamente. E é aí que entra a nossa análise de hoje, né? Vamos ver como essa empresa ela conseguiu sair dessa névoa de incerteza para ter ações bem concretas. Usando o que exatamente? Eles se basearam no estudo técnico bem detalhado da Univesp. Aplicaram indicadores de desempenho, ferramentas da qualidade. O objetivo era transformar aqueles dados que pareciam soltos em decisões inteligentes mesmo. Ah, então a chave foi parar de achar e começar a medir de verdade. Usar os tais KPIs, os indicadores-chave de desempenho, Exato. que basicamente mostram se você está no caminho certo, né? Como é que eles fizeram isso na prática? Acenderam a luz ali. Exatamente essa é a imagem. Foi como acender a luz. E a abordagem foi bem metódica, sabe? Primeiro, uma conversa com o gerente industrial. Para quê? Para levantar as queixas principais. Ok, ouvir quem está na linha de frente. Isso. Depois, um plano de ação assim em 4 etapas. Primeiro, mapeamento. Usaram um boletim de acompanhamento das impressoras, anotando tudo. Produção, paradas, erros, por operador, por máquina. Detalhado. Bem detalhado. Segundo passo. Criaram os registros de não conformidade, os RNCs. Formulários simples, que os próprios operadores preenchiam quando viam algum problema. Ah, envolvendo a equipe. Fundamental. Terceiro, acompanhar os dados, tanto os de produção quanto os financeiros. E, por último, calcular as perdas e criar KPIs específicos para eles, tipo perda financeira e taxa de erro por impressora. Entendi. E o fascinante que eu acho é que não pararam só em medir. Eles usaram ferramentas como o diagrama de Chikawa, aquele da espinha de peixe, sabe? Sim, para visualizar as causas. Isso. E os 5 porquês. Para ir fundo mesmo e entender a causa raiz do que estava lá nos RNCs. Ir além do sintoma. Ok, então acenderam a luz e o que tinha lá? Que tipo de problema estava escondido, gerando essas reclamações e perdas todas? Olha, apareceram vários detalhes que, somados, comprometiam a qualidade final. Por exemplo, problema na dobra da caixa, o vinco. Às vezes rasgava, a tal ruptura de vinco. Hum, Ou então o vinco ficava torto porque o entalhe na máquina estava errado. Coisa na impressora 3, principalmente. pequenos detalhes. Que fazem diferença. Tinha também a abertura entre as abas da caixa. Erro de operador usando referência errada de produto. Teve até caso de alimentar a chapa de papelão invertida na máquina. Nossa, imagina o prejuízo que esses pequenos erros não causavam. Eles conseguiram medir isso em dinheiro? E tinha alguma máquina que era, digamos, a campeã de problemas? Conseguiram sim, e o número assusta um pouco. Só em abril de 2025, a perda financeira direta por causa desses defeitos foi de R$ 12.033,57. 12 mil reais em um mês. Uau! Pois é. E analisando por máquina, a impressora 3 era a que tinha a maior taxa de erro, mais ou menos 0,5% de tudo que ela produzia saía com problema. E as causas? O que estava por trás disso? Era uma combinação, sabe? Falha operacional mesmo, tipo falta de conferência, de atenção, problema no ajuste da máquina, pressão demais nos vincos. Falha de comunicação interna também apareceu. Complexo. Supervisão que não era constante, sabe? E aquela pressão por tempo, por produção, tudo isso contribuía. Com esse mapa tão claro na mão, imagino que ficou mais fácil pensar nas soluções, né? O que fizeram para mudar o jogo? Agiram rápido. O ponto central foi um treinamento bem focado para os operadores. Mas não um treinamento qualquer, sabe? Como assim? Mostraram para eles o impacto financeiro real de cada erro. E o tempo perdido em retrabalho. Isso mexe com a gente, né? Ver o número. E deram orientações bem detalhadas sobre como evitar cada falha específica que foi encontrada.
Faz sentido. Mostrar a consequência direta. E para garantir que isso não fosse só um esforço pontual, que a melhoria continuasse, padronizaram alguma coisa? Sim, padronizaram várias ações práticas para o dia a dia. Coisas como verificar o material antes de colocar na máquina, mais atenção na hora de alimentar, ajustar a pressão da impressora direitinho. Procedimentos claros. Exato, fazer conferências durante a produção, pegar amostras, selecionar melhor as chapas, descartar as que já chegam meio tortas, abauladas, conferir as dimensões da caixa pronta, o fechamento e o principal, viu o material com defeito, separa na hora. Então, olhando para a história toda, a grande lição parece ser essa: usar indicadores, analisar os dados de forma sistemática. Isso realmente transforma um problema que parece vago numa chance clara de melhorar. E com impacto no bolso, na eficiência. Exatamente. Parece ótimo, mas deve ter um custo implementar isso, né? Treinar gente, mudar a rotina, talvez uma resistência inicial. Sem dúvida. Toda mudança tem seu atrito, seu custo, mas o que o estudo sugere é que o custo de não fazer nada, de continuar com as perdas, com o cliente insatisfeito, era muito maior. Entendi. O custo da não qualidade. Isso. E a sacada aqui, eu acho, não foi só medir. Foi como eles mediram, com ferramentas simples como os RNCs, que colocaram os operadores como parte da solução. Conectou o trabalho do dia a dia com o resultado final financeiro de qualidade. Uma mudança de cultura, quase. De certa forma, sim. E essa lógica de medir para entender e para melhorar. Isso vale para qualquer área, né? Muito além da indústria de papelão. Com certeza. Fica até uma reflexão para a gente, né? Quantos custos ocultos, quantas pequenas ineficiências não devem existir em processos que a gente acha super normais? No trabalho, na vida. É verdade. Que tipo de medição simples, talvez inspirada nesse caso aqui, poderia começar a jogar uma luz nesses problemas para a gente poder agir?